bem-vindos aqui ao canal Eletricidade Online. E se você está chegando aqui hoje e não sabe do que se trata esse vídeo, estamos aqui fornecendo um curso de comandos elétricos com aulas 100% online aqui no YouTube e grátis. Quer participar? É bem simples. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, você não vai receber as notificações da aula. Essa é a aula de número 6. Quer assistir a aula desde o número 1? Tá aqui no link na descrição do vídeo, assiste todas as aulas, garanto para você que você vai gostar muito e vai aprender bastante. Vamos dar continuidade aqui no assunto sobre motores elétricos. Quando falamos de motores elétricos, é importante lembrar que não existem apenas os motores trifásicos. Eles têm uma eficiência ótima, mas nós temos também os motores monofásicos, os motores trifásicos e os motores de corrente contínua, além dos motores de passo e os servomotores, que a gente vai explicar isso mais lá na frente, porque eles têm um outro uso bem mais específicos. Mas é importante aqui a gente entender esse funcionamento, começando pelos motores CA. Os motores CA, eles trabalham seguindo a frequência da nossa rede. Ou seja, se nós temos uma rede de 60 Hz, isso quer dizer que os elétrons, eles fazem a alternância entre positivo e negativo, ou seja, eles trocam o seu sentido em qual estão indo 60 vezes por segundo. Cada ciclo no qual eles fazem a troca do positivo para o negativo e negativo para o positivo é chamado de 1 Hz. Isso é fundamental para o funcionamento dos motores, pois vamos entender aqui. As bobinas dos motores, que são fios de cobre enrolados, no qual elas têm a capacidade de ampliar o campo magnético. Quanto maior a bobina, maior a quantidade de espiras, maior será o campo magnético. Assim também é utilizado, por exemplo, nos transformadores. Sendo assim, cada vez que os elétrons atravessam, ou seja, a corrente elétrica atravessa essa bobina, ela vai gerar um campo magnético. Quanto maior for a corrente elétrica, maior será a força do meu motor. Quanto maior for esse campo magnético, maior será a potência em watts, ou depois convertido em cavalos de HP do meu motor. Essas bobinas, elas são dispostas ali no estator do meu motor de forma que elas formam conjuntos, e esses conjuntos se dividem em polaridades, formando os chamados polos do motor. Esses polos do motor sempre vão ser números pares, por exemplo, 2, 4, 6, 8, e isso vai definir a velocidade do meu motor. Por que pares? Se a gente tem um motor trifásico, não deveriam ser 3 polos? Não! O campo magnético do motor, que é gerado pela corrente elétrica, é o mesmo campo magnético fornecido pelo ímã. A diferença é que o ímã ele tem um campo magnético permanente e você não consegue controlá-lo. Já o campo magnético gerado pela corrente elétrica é totalmente controlável. Você pode aumentar e diminuí-lo conforme a sua necessidade. Então, como o ímã só tem 2 polos, norte ou sul, as suas bobinas também só conseguirão gerar 2 polos dentro do motor, sendo norte ou sul. E isso é dado devido às ondas senoidais, no qual é o movimento que os elétrons fazem indo no seu sentido positivo e negativo. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Quando nós temos aqui, exatamente nesse instante da nossa onda senoidal trifásica, onde temos aqui a nossa fase R no sentido positivo, a fase S e T estarão no sentido negativo. E é importante notar aqui que os valores aonde estarão a fase R, se você somar a fase S e T, você terá os valores da fase R. Ou seja, nesse exato momento, o campo magnético gerado pela fase R será do mesmo valor que o campo magnético gerado pela fase S e T ao mesmo tempo, ok? Então o seu motor sempre terá um par de polos, nunca 3 ou 1. Agora, se você também quer entender sobre os fechamentos das bobinas do motor, quantidade de pontas saindo, eu já fiz um vídeo aqui no YouTube. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, que depois vai gerar aquele fechamento estrela-triângulo, para a gente aqui ganhar tempo aqui nesse curso. Tem um vídeo prontinho aqui, clica lá que você vai entender como é que essas bobinas funcionam, por que daquele fechamento estrela-triângulo, qual que é a lógica e o sentido desse fechamento. Tá aqui embaixo, vocês vão entender rapidinho. Acessa lá porque esse vídeo é uma continuação desse assunto, tudo se complementa aí. Sabendo agora desses números de polos do motor, existe um cálculo para isso. N igual a 120 vezes F dividido por P, sendo que o N será a velocidade em RPM do motor. 120 é uma constante vezes F, que o F será a frequência da rede,
e o P representa o número de polos. Vamos a um exemplo aqui. Se eu utilizar 120 vezes a nossa frequência de 60 Hz e dividir isso por número de 2 polos, nós teremos uma velocidade final de 3.600 RPMs. Mas aí como é que a gente chega nesse valor olhando o funcionamento do motor? Vamos aqui entender, ó, nesta posição, o meu motor ele está no ponto de inércia. Quando completar 1 Hz, ou seja, meu motor ele deu uma alternância de polaridade, alternou novamente minha polaridade, então ele completou um ciclo, completou o seu giro de 360 graus em apenas 1 Hz. Ou seja, se eu fizer isso 60 vezes, porque são 60 Hz, são 60 vezes por segundo que ele irá repetir essa ação, quer dizer que a cada segundo meu motor girou 60 vezes. Se eu fizer isso vezes 60 de novo, porque cada minuto é composto de 60 segundos, eu vou ter no final os meus 3.060 RPMs, ou seja, 3.600 rotações por minuto. Agora vamos aqui nesse desenho do motor com 4 polos, ou seja, as minhas bobinas elas estão formando um conjunto no qual eu vou ter 4 polos, né? Sempre 2 positivos e 2 negativos. Nesse caso, no meu primeiro ciclo, quando o meu motor inverter a minha posição, eu vou para esse ponto, depois eu vou para esse ponto. No meu segundo ciclo, ou seja, no meu segundo Hertz, meu motor vai para esse ponto, depois para esse ponto. Aí sim ele vai ter completado uma volta completa. Ou seja, meu motor precisou de 2 Hz para dar uma volta completa. Isso quer dizer que em 1 segundo ele deu apenas 30 voltas e não mais 60 que nem o motor de 2 polos. Se eu pegar essas 30 voltas que ele deu em 1 segundo e novamente multiplicar por 60 segundos, que vai inteirar 1 minuto, eu vou ter um motor com uma velocidade de 1.800 RPMs. Agora, se eu colocar aqui meu motor, por exemplo, de 8 polos, no meu primeiro ciclo, meu motor vai fazer esse movimento, depois esse, no meu segundo Hertz, esse e esse, no meu terceiro Hertz, esse e no quarto Hertz, esse e esse. Ou seja, meu motor precisou de 4 ciclos de Hertz para poder fazer uma volta completa. Então isso quer dizer que a cada segundo ele deu exatamente 15 voltas. Se eu multiplicar as minhas 15 voltas vezes os meus 60 segundos, isso quer dizer que meu motor deu apenas 900 voltas a cada minuto. 900 RPM, motor de 8 polos. Então, quanto maior o número de polos, menor será a velocidade do meu motor. Mas muitos podem falar assim, mas quando eu olho a plaqueta do meu motor, ele não está marcado 3.600 RPM, são 3.500 e alguma coisa, 3.580, 3.560, ou não está marcado 1.800, é 1.780, 1.760. Por que essa diferença? Porque existe um fator chamado escorregamento. Esse daí é como se tivesse um atraso, né? Literalmente como se o motor tivesse escorregando, então ele não tem uma sincronia perfeita entre o campo girante, que é aquele campo gerado lá no estator, e o movimento do rotor. Nos motores síncronos, como eu falei no vídeo passado, ele tem esse sincronismo exato. Nos motores assíncronos, não, e por isso que essa velocidade em RPM vai ser um pouquinho inferior a essas velocidades que são passadas, que dariam aqui como exatidão no cálculo. Agora vamos entender aqui também um pouquinho sobre o motor monofásico. Assim como o motor trifásico, o motor monofásico funciona também trocando a polaridade das suas bobinas a cada ciclo de Hertz. Porém, a diferença é que o motor monofásico tem apenas 2 bobinas. Então o que acontece é que na hora do momento, né, de inércia, ou seja, o motor está saindo do seu ponto zero, ele não terá força o suficiente, não terá campo magnético o suficiente para poder conseguir fazer o meu motor girar. Quem tem experiência já com motor monofásico sabe o barulho que ele faz quando está faltando aquele capacitor. E qual é a função que esse capacitor me faz no meu motor monofásico? Ele justamente serve para gerar a minha terceira fase. Não exatamente, ele não terá a mesma eficiência que um motor trifásico, mas ele serve justamente para isso. E os motores monofásicos têm os motores com capacitor que servem apenas para a partida e os motores monofásicos com o capacitor permanente. Os monofásicos com o capacitor apenas para a partida, eles têm um componente que é chamado de platinado ou também de chave centrífuga, que serve justamente para tirar o capacitor do circuito assim que ele já consegue pegar uma
velocidade alta em RPM, ou seja, ele não precisa mais de um auxílio de uma terceira fase para continuar a sua rotação. Então vamos entender aqui. Se eu tenho aqui minha bobina numa polaridade, eu tenho uma outra polaridade desse lado, o meu capacitor irá gerar um campo magnético como se fosse a terceira fase, auxiliando aqui a gerar esse campo magnético inicial, né, no momento de inércia. Pegou uma velocidade, não precisa mais, ele já está lá com uma impulsão grande para poder movimentar-se entre as bobinas, esse capacitor pode sair. Já nos monofásicos de capacitor permanente, eles têm uma potência um pouco maior do que esses motores monofásicos com capacitor apenas para a partida, mas ainda assim não conseguem se igualar ao motor trifásico, tá ok? Lembrando que o capacitor ele não consegue realmente ser uma fase, né? Ele vai apenas fazer a função atrasando uma das outras fases, pois ele precisará usar, vamos pegar um exemplo, estou usando a fase R e a fase S. Se o meu capacitor estiver ligado na fase R, ele vai atrasar minha fase R ali em alguns graus e ele vai simular a minha terceira fase, mas não me dará potência suficiente para fazer com que um motor monofásico realmente tenha a mesma eficiência de um motor trifásico, né? Quantidade de torque igual a um motor trifásico. E aí o motor monofásico ele tem uma diferença entre o motor trifásico, porque o motor trifásico, se eu quiser inverter o sentido de rotação dele, basta apenas eu inverter qualquer das fases e eu consigo trocar a sequência das minhas bobinas e eu consigo assim inverter a rotação. Alguns motores conseguem fazer a troca mesmo sem que você precise parar o motor. Claro que isso pode causar problemas mecânicos, né? Não seria nem mesmo no motor, e sim no equipamento. Tem equipamentos que acabam sofrendo com esse impacto de trocar de rotação instantaneamente. O correto para grande parte dos equipamentos é você parar o equipamento, guardar ele, zerar, realmente parar o movimento para então iniciar um movimento no outro sentido. Já os motores monofásicos, principalmente esses com capacitor apenas para a partida, você não irá conseguir fazer a inversão da rotação dele, pois o capacitor, a terceira fase, já não existirá mais. Então você precisará parar o seu motor monofásico, inverter as pontas 5 e 6, que são justamente essas que estão ligadas no meu capacitor, e aí sim você parte o motor e você consegue fazer a inversão de rotação dele. O motor monofásico, lembrando, se ele parar, você não conseguirá parti-lo novamente sem que o meu capacitor de partida entre novamente no circuito. Quer um exemplo disso? A gente tem lá, por exemplo, aqueles motores de máquina de costura, né? Quem já viu o pessoal costurando, a impressão que dá é que o motor parou, e são motores monofásicos, mas na verdade não. Na verdade eles têm ali apenas ali como se fosse um platô de embreagem, no qual quando você pisa no pedal ele desconecta o motor tem que continuar girando, porque se ele parar, sem o capacitor ele não irá novamente conseguir partir, e nem é muito bom que o motor monofásico fique partindo várias vezes, pois o capacitor ele pode danificar com esse excesso de partidas, né? E também consequentemente reduzir a vida útil ali do seu capacitor. Pessoal, então falamos aqui sobre os motores trifásicos, sobre os motores monofásicos. Espero que vocês tenham entendido principalmente essa quantidade de número de polos. Isso é essencial para vocês conseguirem entender, principalmente, por exemplo, quando eu vou ligar o meu motor num inversor de frequência. Isso interfere para mim a quantidade de número de polos? Não, tá? Mas às vezes você quer colocar um inversor de frequência no motor que tem 3.600 RPM para fazer com que ele chegue a 900, e dependendo da ocasião é mais fácil você já adquirir um motor com 900 RPM. Vai sair talvez mais em conta, principalmente se for um projeto novo, ok? Além do que, se você pega um motor de 3.600 RPM e você abaixa muito a rotação dele, principalmente no uso de inversores de frequência, você pode ocasionar uma falta de ventilação. Lembra que eu falei sobre a ventilação forçada do motor? Pois é, ele vai faltar ventilação, porque aquela ventilação foi projetada para trabalhar com 3.600 RPM. E você irá reduzir uma boa parte da ventilação do motor, ele não conseguirá se resfriar o suficiente e poderá ocasionar a queima do mesmo, tá ok? Eu aguardo vocês na próxima aula. Vejam aí esse vídeo aqui sobre os motores estrela, triângulos, como é que funcionam as bobinas. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Até a próxima aula.